Pastor Edson Praquezig, a diferença que vem de Deus. Olá, amigos internautas, vamos a mais uma edição de Papo de Bola. Tudo bom, Fumaça, pastor? tudo bem? Tudo tranquilo. Tô achando você meio assim, tímido, meio baixo astral, impressão minha? Não, impressão. Vamos falar tranquilo. sobre Olha, pastor, eu queria falar nesse papo de bola um pouquinho a respeito da Copa do Brasil. Copa do Brasil, bom né? assunto, bom Copa assunto. do Brasil, um torneio que começou em 89, que não tinha atrativo nenhum. Eu lembro perfeitamente que na primeira edição, em 89, ninguém queria disputar a Copa do Brasil porque... Havia muita crítica, Isso, se saía- questionava muito. Né? Tanto não tinha premiação em dinheiro, Sim. né? Não tinha premiação em dinheiro, não valia a vaga na Libertadores, então era um estorvo para as equipes, para os elencos, era um estorvo porque era uma competição a mais, né? Dentro de um campeonato de um calendário que já é bastante inchado. Desgastava os atletas, Isso. né? E com o passar do tempo, foi se tornando assim meio que a joia da coroa. Todo mundo quer hoje a Copa do Brasil, quer disputar a Copa do Brasil, por quê? Em termos financeiros, para quem não sabe, e muita gente acho que não sabe, a Copa do Brasil é muito mais atraente do que a Libertadores, Não sabia. em termos de dinheiro. A Copa do Brasil paga muito mais do que a Libertadores. Pra o senhor ter Então uma ideia. repete-se a fábula do patinho feio. Exatamente. Todo mundo desprezava e na Desprezava. verdade é o Pois cisne. Tanto é que mudou totalmente aquela situação de ninguém querer disputar a Copa do Brasil. Hoje, pelo contrário, todo mundo quer disputar a Copa do Brasil porque o campeão ganha uma vaga na Libertadores, né? Ganha uma vaga na Libertadores e a premiação, em alguns casos, na reta de chegada da Copa do Brasil, a premiação chega a ser 2, 3 vezes mais do que a Libertadores paga. Não fazia ideia, Pois é, Fumaça. em termos financeiros. Então é uma situação assim, né, bem interessante. Tanto é que o Atlético Paranaense, por exemplo, eliminou o São Paulo Certo. e está entre os 5 melhores da Copa do Brasil. Não sou atleticano, todo mundo sabe que eu defendo apenas um time de futebol, sou apaixonado pelo Palmeiras, Pelo Palmeiras, em qualquer parte do país ou do planeta. Mas eu tenho que reconhecer que o desempenho deles foi surpreendente, né? Foi surpreendente. Começaram perdendo, Pois é. não é isso? Empataram, Levou 2-0. 2-0, então Pois começaram perdendo, aí conseguiu marcar um gol, deu uma equilibrada e empataram. Empatou. Poxa vida. Então, aí você vê como é um campeonato que antes não valia nada, né? Hoje vale muito e as equipes querem muito disputar, tanto é que agora essas equipes que ficaram, né? Os 5 times que ficaram para a quarta fase da Copa do Brasil Quais são eles, pode dizer? jogam contra os que vêm da Libertadores, Tá. né? Os que vêm da Libertadores. Ficou o Atlético Paranaense, deixa eu ver se eu lembro mais. Eu não lembro assim É de improviso, tá, gente? Não tem importância, não tem importância. Aí veio Prossiga. o campeão da Copa Verde, que é o Luverdense do Mato Grosso, o campeão da Série B, que é o América Mineiro, e o campeão da Copa do Nordeste, Caramba. né? Que é o Bahia. Então, vem esses 3 times, né? Que são 3 competições Distintos, bem. distintas e patrocinadas pela CBF, os times da Libertadores e mais esses 5 times, entre eles o Atlético Paranaense, que se classificaram. Então é interessante a gente ver que em algumas situações os técnicos colocam até um time meio mesclado, meio reserva na Libertadores, como o Renato Gaúcho fez com o Grêmio ano passado, Sim. e o time titular na Copa do Brasil. Mas também porque a poder- Copa, pois é. Justifica-se, agora entendo. Agora entendo. Então é uma coisa bem interessante, né? Uma coisa bem interessante. Na Copa Libertadores, o Palmeiras, Corinthians estão bem, o Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro muito mal, o Santos também está bem, começou muito bem a Copa Libertadores, então é uma coisa interessante. Quem for eliminado da Copa Libertadores já vem para a Copa do Brasil, né? Então um torneio que em 89, né, há menos de 30 anos, era um torneio completamente desprezado. Os clubes ficaram loucos da vida quando a CBF criou a Copa do Brasil. Hoje é a menina dos olhos. Hoje todo mundo
quer disputar a Copa do Brasil, né? Então é uma coisa assim bem interessante para a gente colocar para as pessoas E assim, que qual não outro acompanham assunto muito, que eu né? sei que você veio engatilhado para 2 assuntos? Um era a Copa Não, do Brasil. era e essa questão da Libertadores, né? Isso Pois já é, mesclou. exatamente. Como é uma coisa assim bem interessante, né? Bem interessante assim como o calendário, né? Como o calendário consegue abranger os grandes clubes. Aí vem a parte ruim que a gente comentou há 2 programas atrás, Tá. que é um número imenso de jogadores que jogam em times pequenos, times que não têm calendário e que a partir de agora já estão desempregados. Vão ter que partir para uma outra atividade. Uma outra atividade até começar o ano, né? Em janeiro de 2019, quando eles voltam a atuar pelas equipes pequenas. Bom, como disse, há 2 programas, é falta de política pública, Exatamente. porque nós não estamos falando de futebol. Agora vamos olhar de uma forma mais ampla. Estamos falando de desemprego. Sim, exatamente. Deveria-se pensar em uma política pública para abranger essas pessoas que ficarão ociosas, de repente, Exatamente. até inseri-las, como uma Pois sugestão é. de pronto que nós temos aqui no programa, inseri-las no currículo escolar para ensinar atividades Dar aula desportivas. para as crianças Exato. e tal, né? Jogadores profissionais seria assim uma coisa muito legal. Renovadora. Eles ganham, Exatamente. né, não ficam desempregados, Pois é. ganha os alunos. Mas se esperar alguma coisa brilhante das nossas autoridades esportivas também é querer demais. Aí já é, Bom, é sonhar demais. Gente, espero que tenha gostado do Papo de Bola. Abraço. Deus abençoe. Obrigado Deus por abençoe. fumar. Não tem Até mais. abraço, então? Abraço pro pessoal da Cancha de Esportes JM. JM lá em Colombo. Colombo. O FM, F de Fábio e M de Malta. Fábio e Malta, mãe e filho, que são proprietários da cancha. Em Colombo. Isso. da Então, um cancha forte FM abraço a todos Colombo. os colombenses. Isso, não é isso? Exato. Deus abençoe. Valeu. Tenho boa intenção, fazer de conta pra Deus não conta não. Tem que existir a fé e o compromisso,